Depois de toda a baderna que aconteceu no Congresso Nacional, pedidos de vista, rejeição, mídia caindo em cima, a Globo então fazendo um auê, fazendo a festa dos artistas para defender Glauber Braga, que fez greve de fome para não ser intimado e pode ser, tomara que perca o seu mandato, porque ele agrediu um outro deputado dentro da Câmara dos Deputados. Fizeram toda aquela ceninha, mas esqueceram de contar para os artistas e para o Brasil que ele tinha agredido uma outra pessoa e por isso estavam caçando o mandato dele. Só que aí o que aconteceu? A CCJ da Câmara dos Deputados rejeitou o recurso do deputado do PSOL e a cassação dele vai para o plenário. O que eles não queriam, o temor dele de Sâmia Bonfim acaba de acontecer. A cassação dele foi para o plenário e é isso que eu quero mostrar para vocês. E claro, como se não bastasse, a CPMI, que já está sendo instaurada na Câmara dos Deputados para instaurar um inquérito e descobrir o que aconteceu do desvio de dinheiro do INSS, nenhum deputado da esquerda votou. Vocês acham coincidência? Jamais. Se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like e ativem o sininho para vocês receberem todas as notícias assim que elas saírem. Pessoal, a Comissão de Constituição e Justiça, a famosa CCJ, da Câmara dos Deputados, rejeitou o pedido, um recurso que buscava barrar o prosseguimento do processo de cassação do mandato do deputado Glauber Braga. Isso aí, pessoal, veio se arrastando na última semana, várias notícias saíram, mas agora, no final de semana, essa notícia se tornou oficial. Vai para o plenário, sim, e eles vão votar. E se caso bater o martelo, Glauber Braga vai perder o mandato e assim segue o jogo. Porque a direita tem sofrido tanto e quando a esquerda sofre algum tipo de impedimento desse tipo, nossa, o mundo acabou para eles. E eles falam que estão sofrendo perseguição política. Mas não é nada disso. É mais um dos seus agredindo outra pessoa. Lembra quando o Jean Willis cuspiu no Bolsonaro lá em 2018, 2017, alguma coisa assim? Então, ele não aguentou a pressão, ele fugiu para os Estados Unidos e estão fazendo a mesma coisa nesse exato momento. Com 44 votos contrários e 22 favoráveis, a decisão abre caminho para que o caso siga diretamente para o plenário da Casa, onde todos os parlamentares terão a palavra final. A denúncia contra Glauber foi apresentada pelo Partido Novo, que insistiu, gente, mas que insistiu muito, mas muito forte, porque o Hugo Mota, depois do jantar, tudo resolve em jantar, No vídeo anterior também falei em jantar e tudo se resolve num jantar. Depois que ele jantou com o Lula, todos que tinham colocado o seu voto para a anistia começaram a voltar atrás. E ele também decidiu nesse mesmo dia fazer com que o Glauber Braga desistisse de tudo isso que estava acontecendo e ele colocou para como se fosse um pedido de vista para o segundo semestre, o que não aconteceu, pois o Partido Novo insistiu para que isso fosse colocado em pauta e foi colocado. Ou seja, o que era para ser decidido depois de agosto foi colocado agora. E não deu certo o plano deles. E aí essa denúncia apresentada pelo Partido Novo, que o acusa de ter violado o decoro parlamentar ao expulsar fisicamente com empurrões e chutes, um militante do Movimento Brasil Livre, o MBL, das dependências da Câmara dos Deputados, porque eles não aguentam o debate e como que eles resolvem? Na briga. No início do mês, o Conselho de Ética já havia aprovado por 13 votos a 5 o parecer do relator Paulo Magalhães recomendando a cassação. O relator considerou que há provas contundentes do ocorrido, incluindo imagens registradas no local que confirmariam a agressão e, consequentemente, a quebra do decoro. Apesar da decisão da CCJ, o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, afirmou que não pautará o julgamento de imediato. Segundo ele,
o deputado terá ao menos 60 dias para exercer sua defesa antes que o processo seja submetido ao plenário. Mas não é isso que estamos vendo. A votação será aberta a todos os 513 deputados para que haja cassação. É necessário o apoio de pelo menos 257 votos favoráveis. Glauber Braga, que chegou a fazer uma greve de fome em protesto contra o avanço do processo, terá agora uma missão de tentar reverter o cenário antes do desfecho, né, para que ele não seja definido em plenário. Isso é maravilhoso, gente. Enquanto a gente vê deputados e senadores da direita sofrendo, né, tendo que se exilar em outros países, perdendo contas bancárias, ficando aí fisicamente limitados, nós vemos aí a esquerda fazendo o que quer. Hoje nós tivemos, durante a saída de Bolsonaro do hospital, o jornalista lá da Globo, não me lembro o nome aqui, dizendo que era melhor Bolsonaro ter morrido. Entenderam o peso que isso tem de uma palavra? Mas ficou por isso mesmo. Não vimos a Globo repercutindo, não vimos a Folha de São Paulo repercutindo, nós vimos só ele falando e ficando por isso mesmo. A direita deveria tratar em alguns pontos da mesma medida que a esquerda trata a oposição, porque é só assim, de alguma forma, nós teremos paz nesse momento. Em paralelo a isso, os deputados da esquerda não votaram na CPI do INSS. O Partido dos Trabalhadores não votou na CPI do INSS. é uma brincadeira, gente. Se a esquerda tivesse um pouquinho de cérebro, tivesse um pouquinho de inteligência, eles iam perceber essa vergonha que eles são. A oposição na Câmara dos Deputados protocolou o requerimento para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, destinada a investigar possíveis fraudes no Instituto Nacional de Seguro Social. O documento foi apresentado por 185 assinaturas, 14 a mais do que as 171 exigidas para a abertura. O autor do pedido da CPI do INSS é o deputado coronel Crisóstomo, do PL, que afirmou ter reunido o número necessário para o apoio e, claro, cobrou a esquerda de eles não estarem participando. Segundo ele, a estratégia buscava evitar recuos de parlamentares de legendas aliadas ao governo do presidente Lula, sobretudo de partidos que ocupam cargos de administração federal. Pois bem, ninguém da esquerda apoiou a CPI. Surpresos? Claro que não. Mas os tadinhos, os velhinhos, né, da esquerda, tanto acreditam no Lula, deveriam ter ciência desse tipo de matéria, de conteúdo, para mostrar para eles quem está com eles na trincheira de verdade.